Olá, a paz do Senhor Jesus. Nesse trimestre nós estamos falando sobre o Espírito Santo e a primeira aula o pastor André, ele falou sobre quem é o Espírito Santo. Na segunda aula, a pastora Lenice, ela falou sobre os símbolos do Espírito Santo e na aula de hoje nós vamos falar e aprender sobre os aspectos que evidenciam o Espírito Santo como uma pessoa. Você pode encontrar esse material no site da igreja e pode participar também do painel interativo, onde você pode comentar, tirar suas dúvidas. Então, que você possa estar com seus ouvidos atentos, que você possa estar aberto para aquilo que o Espírito Santo tem a fazer nessa aula. Amém? Eu gostaria de iniciar orando juntamente com os irmãos e eu os convido a fechar os olhos para que a gente possa orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer, Jesus, pelo privilégio, Senhor Deus, de poder compartilhar, Jesus, aquilo que o Senhor tem falado, Senhor Deus, conosco. Eu peço, Jesus, que o Teu Santo Espírito fique à vontade, que possamos aprender mais da Tua palavra e que possamos guardar no nosso coração e frutificar, que possamos não ser só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Por isso, Deus, fala conosco, nos dê o entendimento necessário, abre, Senhor Jesus, para o nosso entendimento e que possamos, Senhor Deus, aprender mais e mais de Ti. É o que eu te peço, Jesus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então dar início à aula. E eu gostaria de começar falando que a igreja, ela reconhece a Divina Trindade como ponto central do cristianismo e é um dos maiores mistérios da fé. A fé, nós sabemos que é a convicção daquilo que a gente não vê. Deus é um Deus invisível, porém é um Deus real e Ele se manifesta de várias formas, É um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. E aí temos o Deus Pai, que é o Deus Criador, o Deus Filho, que é o Deus Salvador, e temos o Deus Espírito Santo, o Consolador. E temos que entender que o Espírito Santo, ele habita em nós. Jesus, ele foi ao Pai para que o Espírito Santo viesse até nós e que ele habitasse dentro de nós. E isso nós podemos encontrar no texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 29. No versículo de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos que entender que não existe um nível hierárquico entre eles. Muitas das vezes a gente considera o Espírito Santo como uma terceira pessoa, como se tivesse Deus em primeiro lugar, Jesus como em segundo lugar, e o Espírito Santo em terceiro lugar. E isso não existe. É o mesmo Deus agindo de formas diferentes, diante de tudo aquilo que Ele se manifesta a nós, através de vários símbolos, como a pastora Inês comentou, sobre o fogo, sobre o vento, e Ele se manifesta dessas 3 formas em específico, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tem uma frase de Agostinho que diz que o mistério da Santíssima Trindade cristã é o mistério do amor divino. Você vê a Santíssima Trindade se você vê o amor. E nós sabemos, como está escrito no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Isso é algo que nós temos que ter a consciência de que Deus, nós não podemos colocar Deus em adjetivos, ou seja, a gente não pode falar que Deus colocar um adjetivo e ponto final. Nós precisamos entender que Deus, Ele é, e que nós nunca vamos ter a plena consciência de quem Ele é, mas Ele se manifesta de várias formas. Deus é um Deus que se manifesta através dos seus atributos, e um deles é o amor. Outros, a palavra de Deus fala que Deus é justiça, outros que Deus é zeloso, que Deus é paz. Então Deus, ele se manifesta de várias formas, porém a gente nunca vai ter a plena consciência de quem Deus é, e por conta disso nós não podemos colocar Deus em uma caixinha e somente considerar Ele somente justo ou somente amor, mas Ele é justiça também, Ele é fogo consumidor. Então Deus é alguém insondável, mas que precisamos colocar nossa fé em prática, E esse é o mistério da fé, a gente crer no Deus invisível, mas que se manifesta de formas diferentes. E como nós vamos falar sobre o Espírito Santo e que vamos evidenciá-lo como uma pessoa, Deus, ele é uma pessoa, e o significado de pessoa é uma das definições da palavra pessoa, é um ser dotado de sentimentos, de emoções, pensamentos e vontades. Então, logo a gente consegue concluir que é um ser que tem total liberdade de se relacionar um com o outro. E esse relacionamento, tanto com Deus quanto com pessoas,
né? É algo que a gente tem a liberdade de se relacionar, cabe a nós fazer a nossa parte. E esse tipo de relação com pessoas pode ser saudável, porém pode ser abusivo ou até de dependência. E por que pode se tornar algo abusivo ou de dependência? Porque a gente deu liberdade para a pessoa errada, não para a pessoa do Espírito Santo, aquela que somente vai trazer um relacionamento de alegria, de paz, de prosperidade, de amor. Mas quando nós colocamos essa liberdade em pessoas erradas, se torna um relacionamento abusivo ou um relacionamento de dependência. E da mesma forma, essa relação, se nós desejarmos, nós podemos resistir a alguns relacionamentos. Então, baseado em vários textos bíblicos que nós vamos apresentar aqui, nós vamos conseguir reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa, porque uma pessoa é dotada de sentimentos, de pensamentos e de vontades. E durante o estudo nós vamos apresentar esses aspectos. No texto de Tiago, no capítulo 4, versículos 6 e 7, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para que a gente possa ler junto. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui nós temos dois entendimentos. O primeiro entendimento é que o Espírito Santo ele pode resistir a algumas pessoas. E aqui a palavra de Deus fala que ele resiste aos soberbos, aqueles que alimentam a carne, aqueles que em vez de se sujeitar a Deus, se sujeitam ao diabo e resistem ao Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que o homem, se ele desejar, ele consegue resistir ao Espírito Santo. Somos ensinados a resistir ao diabo e a nos sujeitar a Deus, como diz nesse texto. Quem cede às tentações e sugestões do diabo está resistindo ao Espírito Santo, aos ensinamentos e revelações que Deus tem dado ao longo da existência da humanidade. Então, no texto de Atos, no capítulo 7, versículo 51, mostra essa resistência que permanece de geração, de pais para filhos. E diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Infelizmente, hoje nós podemos observar que isso tem acontecido de pais para filhos, muitas pessoas resistindo ao agir do Espírito Santo e se sujeitando ao diabo, se sujeitando aos desejos da carne. E aí o homem muitas das vezes prefere resistir a Deus e se sujeitar ao pecado. E tem uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: o pecado ele não seria tão atraente se o seu salário fosse pago imediatamente. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas muitas das vezes na hora do pecado ele é algo prazeroso. Só que esse prazer, por um leve momento, ele pode te levar à morte física, mas principalmente à morte espiritual. Você acaba morrendo espiritualmente. E a gente precisa reconhecer, uma hora esse salário vai ser pago. Então precisamos reconhecer o perigo que isso tem. A gente resistir ao Espírito Santo e a todo tempo se sujeitar ao diabo. E quem que é o indivíduo que resiste ao Espírito Santo? Eu vou apresentar aqui a vocês duas realidades de pessoas que resistem ao Espírito Santo. A primeira realidade é dos que resistem ao convite a uma nova vida em Cristo. Nós apresentamos Cristo, nós damos o convite para que a pessoa possa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que ele possa entrar e fazer morada. E existem essas pessoas que resistem a esse convite, estão sujeitos ao mundo e ao pecado. Quando digo vivem fora da igreja, estou me referindo fora da comunhão do corpo, né? De estar aqui na igreja, de poder cultuar. Então, essa é a primeira realidade, aqueles que resistem a um convite de uma nova vida em Cristo. Temos também uma outra realidade, que é dos que resistem a todas as ações transformadoras do Espírito Santo dentro da igreja. São pessoas que já foram batizadas, pessoas que participam de cultos, que participam de células, que participam de retiros, porém elas resistem a essa ação transformadora, aquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida delas e através da vida delas. E a gente pode se perguntar por quê? Por que existem essas pessoas dentro da igreja que resistem a essa ação transformadora? Porque elas não estão dispostas a pagar o preço. A palavra de Deus diz: se alguém
quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos estar dispostos a negar as nossas vontades, nós precisamos estar dispostos a ler a palavra do Senhor, nós precisamos estar dispostos a jejuar, a orar, a ter intimidade com Deus, para podermos dar essa liberdade, para que o Espírito Santo possa nos transformar de dentro para fora, para que a gente possa fazer a diferença. Então aqui nós enxergamos duas realidades. A primeira, que são aqueles que resistem ao convite a uma nova vida em Cristo, e a segunda realidade é dos que resistem à ação transformadora do Espírito Santo. E agora nós vamos começar a apresentar os aspectos que evidenciam o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo também, ele nos ensina todas as coisas, e nós podemos conferir isso no texto de João, capítulo 14, versículo 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele nos ensina e nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus diz. Ele é o que nos faz lembrar da palavra de Deus. Muitas das vezes, em certas situações, talvez você vai lembrar de um versículo, de um texto, porque é o Espírito Santo te lembrando aquilo que ele diz na sua própria palavra. E essa questão de ensinar todas as coisas, teve uma vez que eu vi um testemunho de uma mãe em que o filho dela estava tendo dificuldade de entender uma matéria, ele tinha uma prova. E aí a mãe decidiu orar junto com o filho. E ela orou baseado nesse texto. E ela falou: o Santo Espírito que nos ensina todas as coisas, peço que o Senhor possa abrir o entendimento para que meu filho possa entender essa matéria. Então eles oraram com base nessa palavra, e é algo que nós devemos fazer todos os dias, orar baseados na palavra de Deus. E ela disse que depois dessa oração, o menino teve um maior entendimento da matéria, conseguiu entender e foi bem na prova. Então o Espírito Santo é um Espírito Santo que nos capacita, que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar daquilo que Jesus já nos disse, aquilo que está escrito na sua palavra. Outro aspecto que evidencia o Espírito Santo como uma pessoa é que ele expressa afeto, vela por nós e nos assiste em nossas fraquezas. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus zeloso. Então, quando alguém realiza alguma coisa, ela afirma que realizou com zelo quando ela deu tudo de si mesma, quando ela fez com amor e observando detalhes. Nós entendemos que Deus é um Deus zeloso quando Ele dá tudo que Ele tem, que é o único Filho dEle, para morrer no nosso lugar e para nos trazer a salvação. Outra questão sobre zelo, no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, vou ler aqui junto com vocês. Diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui, essa questão de zelo, Deus ele é zeloso quando alguém dá a outra pessoa aquilo que pertence somente a Ele. Então o que ele está querendo dizer aqui? Nós fomos criados para dar somente toda adoração, todo louvor somente a Ele. Então, quando nós damos essa adoração a outras pessoas, isso mostra o zelo de Deus por nós. Isso é um ato de carinho, de cuidado. E como eu falei anteriormente, fomos criados para adorar somente a Ele. Então, precisamos ter essa consciência do zelo que Deus tem por nós, a questão do cuidado, dele ter dado o único Filho dele para morrer no nosso lugar, e a questão de darmos somente essa adoração, a essa adoração que pertence somente a Ele. E a forma que o Espírito Santo manifesta zelo pela igreja é através do grande cuidado que Ele dispensa a cada um de nós e a forma como Ele se preocupa conosco, velando pela caminhada sua, dia após dia, sem cessar, sem dormir. E Ele sempre faz isso de forma completa, com amor e observando os detalhes, porque sonda os nossos corações. E a palavra de Deus fala que Deus ele sonda e conhece o nosso coração. O Espírito Santo ele é o nosso guia. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 16, versículo 13: o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E nós sabemos que a verdade é Jesus, porque a palavra de Deus fala em João, no capítulo 8, versículo 32: e
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Espírito Santo nos guia até Jesus, é essa verdade que nos liberta. Eu vou citar aqui outros textos bíblicos que vão comprovar essa questão do zelo, né, do Espírito Santo velar por nós, nos assistir em nossas fraquezas. Um texto é o que está em Salmo, no capítulo 139, versículo 7, que diz: para onde me ausentarei do seu Espírito? Para onde fugirei da sua face? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, da mesma forma que a terra estava sem forma e vazia, estava em trevas. Muitas das vezes hoje nós estamos vivendo em trevas também, nós estamos vazios por dentro, mas tenha a certeza e a convicção que o Espírito Santo está pairando sobre você, ele está assomando o seu coração e ele não vê a hora de fazer morada dentro da sua vida, dentro do seu coração. Outro texto, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Então o Espírito Santo ele está todo o tempo cuidando e nos protegendo. E toda a atenção do Senhor é voltada para nós. O Espírito Santo também nos assiste em nossas fraquezas. Isso se encontra no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Essa palavra assistir, ou em outras versões está escrito ajudar, o original dela é sunantilambanomai. É uma palavra grande e ela quer dizer pegar firme contra alguma coisa junto com alguém. O que esse texto está querendo dizer? É o Espírito Santo trabalhando junto conosco. É como se a gente pegasse de um lado a mesa e o Espírito Santo pegasse de outro lado. A gente pegasse firme junto com o Espírito Santo e levasse essa mesa para um outro lugar. Então somos nós e o Espírito Santo trabalhando juntos, nós e o Espírito Santo orando juntos e ele levando a Deus através dessa intercessão com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis são palavras que não podem ser expressas. E é o Espírito Santo que intercede por nós, que é o nosso intercessor, que leva para Deus muitas das vezes aquilo que nós não sabemos expressar. Talvez a nossa oração vai ser somente um choro ou um silêncio, e o Espírito Santo nos entende, porque ele habita em nós e leva para Deus aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando. Deus, por meio da ação do Espírito Santo, nos assiste em nossa fraqueza e nós recebemos direção do Senhor quando não sabemos o que fazer. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que está no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Outro aspecto que evidencia o Espírito Santo como uma pessoa é que o Espírito Santo ele manifesta desejo, e podemos confirmar isso no texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito dos dons à igreja de Corinto, ele explica que os dons do Espírito são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo, entendendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles formam uma única pessoa e nós entendemos que eles comungam da mesma vontade. Então, Cristo, durante o seu ministério, ele sempre afirmou e deixou claro que ele veio para cumprir a vontade do Pai. E isso se encontra no texto de João, capítulo 6, versículo 37 a 40, que diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a vontade própria, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e
e eu o ressuscitarei no último dia. Outro texto, que está em João, capítulo 10, versículo 29 e 30, nos revela isso também. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3 a 8, diz: pois esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, nós podemos entender que a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, é a nossa santificação e a capacitação para a obra da salvação. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Buscarmos a santidade, buscarmos ser santos, ser separados. E em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E aí sim, nós vamos entender que a vontade do Senhor é a melhor que nós podemos ter para as nossas vidas, e que a vontade dele é a nossa santificação, porque a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então esse é mais um aspecto que evidencia o Espírito Santo como uma pessoa. Ele é o Espírito Santo que distribui conforme a vontade dele os dons, e ele também nos revela a vontade dele, né? A vontade do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a nossa santificação. Estamos chegando ao final da nossa aula, e agora eu vou apresentar o último aspecto que evidencia o Espírito Santo como uma pessoa. E esse aspecto é que o Espírito Santo, ele age intencionalmente. E qual que é a intenção do Espírito Santo? Vamos verificar isso no texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 27, em 3 traduções diferentes, para que a gente possa entender melhor qual é a intenção do Espírito Santo. Então, Romanos capítulo 8, versículo 27, na Almeida Revista Atualizada, diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Na versão da Almeida Revista e Corrigida diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E agora nós vamos ver na nova tradução na linguagem de hoje, que diz: e Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, nas 3 versões, nós vemos a palavra mente, intenção e pensamento. E nessas 3 versões, no original grego, essas palavras significam cogitação. Aquele que sonda os corações sabe qual é a cogitação do Espírito. Então, cogitar é a capacidade de refletir, meditar e considerar. Toda ação do Espírito Santo é pensada porque ela coopera com o homem e a mulher no cumprimento dos planos e propósitos de Deus Pai. Então, o Espírito Santo, ele age intencionalmente com apenas uma intenção. A intenção dele é sondar os nossos corações, é consolar, convencer. Essa intenção, ela nos capacita para a obra, para a salvação, para a nossa salvação e para a salvação do próximo. E ele tem essa intenção, esse propósito, esse plano, esse desejo e essa ideia, que a ação dele coopera para o nosso bem. E isso nós podemos verificar no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual seria esse propósito? Ele continua no versículo 29, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então essa é a intenção do Espírito Santo,
que a gente se torne a imagem de Jesus, a imagem de Cristo. Porque o mundo ele oferece segundas intenções. Segundas intenções é uma expressão usada para dizer que alguém está com algum interesse escondido, visando conquistar um objetivo diferente daquele que está sendo revelado. Vamos supor, o candomblé, ele apresenta essa questão de sacrifício, e o diabo, ele age nisso com uma segunda intenção, que é levar a pessoa para o inferno. Então, o Espírito Santo, ele tem somente uma intenção, nos levar para Deus, nos levar à salvação e a sermos conforme a imagem de Cristo. E o diabo, a intenção dele é implícita, é escondida. Ele maqueia isso, escondendo a verdadeira intenção dele, que é levar para o inferno. Já o Espírito Santo, ele mostra explicitamente aquilo que ele deseja conosco, né? A ação dele. Então, ele age pensado, ele age considerando tudo aquilo que ele vai fazer para um propósito, né? Para o propósito de nos levar para mais perto de Deus. Então, nós aprendemos hoje 5 aspectos que evidenciam o Espírito Santo como uma pessoa, que é: o Espírito Santo está sujeito à tristeza, o Espírito Santo fala com a igreja, o Espírito Santo expressa afeto, vela por nós e nos assiste em nossas fraquezas, o Espírito Santo manifesta desejo e ele age intencionalmente. Que essa aula possa ter falado grandemente ao seu coração, que você possa verdadeiramente ter aprendido mais sobre o Espírito Santo, que ele possa passar a não ser mais um Deus desconhecido, mas um Deus conhecido, que você possa buscar conhecê-lo da mesma forma que ele te conhece, e que cada vez mais possamos dar essa liberdade para o Espírito Santo agir em nós e através de nós. Que Deus te abençoe e fique ligado, porque na próxima semana vamos ter outra aula para que a gente possa aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Fique com Deus e até a próxima.